Rede TVE Esportes começando e nesse sábado vamos ouvir alguns dos nossos medalhistas olímpicos. Nossos entrevistados do ciclismo e ginástica falam do nosso desempenho nos Jogos e como estão essas modalidades no nosso estado. E tem também uma matéria sobre o futebol com andador, o frame futebol. Legal, né? E a dança aérea é uma modalidade que está surgindo nas academias. Pode ser praticada por pessoas de todas as idades e traz benefícios para o corpo e a mente. Panos pendurados no teto e muita vontade de se soltar. O corpo parece que não tem barreiras. É capaz de superar a gravidade, driblar o medo e sair em busca de aventura pelo ar. A dança aérea é um misto de arte circense e expressão corporal que chegou às academias das cidades para ficar. Eu gosto muito da questão da prática esportiva em si, da flexibilidade que a gente adquire aqui e da força também, né? Porque é um crescimento muito rápido. Chega aqui, daqui a um mês tu já consegue fazer um monte de coisa que tu achava que tu nunca ia conseguir fazer. O que mais te atrai nesse tipo de atividade? O que tu mais gosta quando tu vem para cá e depois tu sai daqui? De que forma tu entra e de que forma tu sai daqui? Eu entro tentando superar meus obstáculos sempre e quando eu consigo eu saio realizada e fico muito feliz por conseguir fazer as coisas. Criar, pensar e se exercitar. Uma aula dessas tonifica os músculos, alivia o estresse e proporciona uma percepção extra do próprio corpo. Eu sempre gostei muito de circo, né? E eu acho que é mais porque quando eu me deparei, foi na internet que eu achei, eu pensei, nossa, não sabia que era acessível para, assim, pessoas comuns fazer a dança. A Marilice é quem comanda essa dança nas alturas e garante que todo mundo pode aprender a fazer manobras com os panos. Que muitas vezes, né, as pessoas acham que é para quem começou muito cedo, para quem já tem prática com alguma modalidade que deu flexibilidade, que deu força. E nesse espaço a gente tenta desconstruir isso e fazer com que não haja nenhum parâmetro para quem quer vir praticar, não há preconceitos, não há nenhuma barreira que impeça. Primeiro coloca o pé. E os Jogos do Rio de Janeiro têm levado o espírito olímpico às escolas. E em Novo Hamburgo, esse sentimento foi intensificado nas Olimpíadas Escolares para Todos. A matéria é da TV Fevale. Desde o dia 9 de abril, teve início as Olimpíadas Escolares para Todos. Organizados pelas Secretarias Municipais de Esporte, Lazer e Educação, o evento conta com 14 modalidades para serem disputados e busca a integração das 3 redes de ensino, municipal, estadual e particular. É muito importante assim a gente poder oportunizar, né, que os alunos saiam das escolas, né, conheçam esses espaços da cidade que tem essa infraestrutura oficial, né, para essa prática esportiva. Então a gente procura diluir ao longo do ano, né, para que as escolas possam se organizar, possam preparar os alunos para que eles venham, né, com conhecimento da modalidade, já com as habilidades, né, na medida do possível trabalhadas na escola. E a Olimpíada também teve uma inovação. Para oportunizar ainda mais a participação de todos, foi criada a bocha adaptada. A bocha adaptada está sendo, então, o primeiro ano que ela ficou inserida nas Olimpíadas para Todos em Novo Hamburgo e vem com o objetivo de oportunizar todas as crianças com deficiência física a praticar uma atividade esportiva. As competições têm previsão para encerrar em novembro, mas até lá ainda há muita bola para jogar. Estou gostando de participar das Olimpíadas porque meus colegas eles ficam torcendo para mim, eu fico torcendo para eles, aí isso envolve muito espírito de amizade, é muito legal. E o pessoal que está no Rio acompanhando os Jogos, além de assistir competições com atletas do mundo todo, pode curtir outras atrações do esporte. Uma delas é a casa da NBA no Rio. Localizada na região portuária, no centro do Rio, a entrada da casa da NBA simula um vestiário da Liga.
A quadra dos talentos vai receber lendas do esporte, como os jogadores Glenn Rice, Bruce Bowen e Gary Payton. Já na quadra dos desafios, o visitante pode se arriscar em arremessos e enterradas. A casa é um espaço interativo e prova que num esporte dominado por gigantes, às vezes é o talento que fala mais alto. É o caso de Muggsy Bogues. Com apenas 1,60 m de altura, é o jogador mais baixinho da história da NBA. O visitante pode comparar o tamanho dos pés e das mãos com de astros da NBA, como Shaquille O'Neal, que calça sapatos número 60. Não faltam recursos tecnológicos. Com os óculos, dá para se transportar para uma partida de basquete. O norte-americano Jeremy Grandão Meinse, que jogou no Flamengo por 4 temporadas, é o repórter da casa e não esconde a empolgação. Eu acho que vai ter muito público, vai ter muito mais ainda. Eu estou chamando vocês, vem aqui na casa do NBA, vai ser muito legal. Eu vou tentar falar com todo mundo, tirar fotos, divertir. Eu quero se divertir com todo mundo. Na casa é possível passear pela história de algumas equipes da Liga dos Estados Unidos. Foram escolhidas 16 delas para representar o ano olímpico. E nos Jogos do Rio não faltam motivos para a NBA comemorar. Nós vamos ter aqui jogadores da NBA jogando pelos seus países, pelos Estados Unidos ou pelos outros países, são 46, né? O maior número que nós tivemos até hoje. Então esse é o momento para a NBA celebrar o basquete, celebrar o esporte. Muito legal. Baita dica para o pessoal que curte o basquetebol. E olha só, dia 7 de setembro tem início os Jogos Paralímpicos e a gente começa a apresentar alguns dos nossos paratletas que estarão lá. Com vocês, Rafael Medeiros, do tênis em cadeira de rodas. Meu nome é Rafael Medeiros, tenho 25 anos, jogo tênis há 11 anos. Desde pequeno sou apaixonado por esportes. Quando eu era pequeno, na aula de educação física, descia da cadeira, jogava bola com os meninos no chão. E o esporte adaptado entrou na minha vida a partir dos 12 anos através do basquete. Um amigo que jogava basquete comigo começou a praticar o tênis e me chamou para conhecer. E a partir daí eu fui treinando aos poucos. E aí na hora que eu vi já estava treinando direto, pensando em subir cada vez mais, melhorar cada vez mais. E já com 3 anos de tênis já fazia parte da seleção brasileira. Em 2007, com 3 anos, já fui participar do meu primeiro Mundial na Suécia. Então isso me motivou mais ainda para treinar mais e conseguir meus objetivos. Um jovem atleta de 18 anos foi o protagonista para a criação do tênis em cadeira de rodas. O americano Brett Park viajava para uma competição quando sofreu um acidente e perdeu os movimentos das pernas. Para não abandonar o esporte, começou a pensar como poderia jogar tênis em uma cadeira de rodas. A ideia deu tão certo que o esporte começou a fazer parte dos Jogos Paralímpicos em 92. E naquele mesmo ano, Brett ficou com o ouro nas duplas. Eu tive um cisto na medula aos 2 anos de idade. Eu dormi andando, acordei sem andar de repente. E aí foi descobrir que tinha um cisto. Aí quando foi retirar o cisto, lesionou a medula. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila em relação a ser deficiente, porque eu nem lembro que eu cheguei a andar. Então a cadeira de rodas sempre fez parte da minha vida. O tênis de cadeira de rodas é um esporte que não é igual ao tênis convencional, que você tem com 30 e poucos anos você para. O número 2 do mundo hoje tem 46 anos, então a idade você pode prolongar, se você se cuidar, pode prolongar se não tiver algum tipo de lesão. Então eu pretendo jogar, não tenho planos de parar e espero continuar no tênis há bastante tempo e conquistar meus objetivos. Eu fui medalha de prata no Parapan juvenil em 2009 na Colômbia, medalha de prata em simples e dupla. E a maior conquista que eu tenho, eu acho que foi ter chegado em Londres na Paralimpíada, que esse eu acho que é um sonho de todo atleta chegar numa Paralimpíada.
Nas Paralimpíadas do Rio, em 2016, serão distribuídas 18 medalhas no tênis em cadeira de rodas. Teremos partidas mistas, individuais e de duplas no masculino e no feminino. A luta por medalhas promete ser boa. A França parece comandar no masculino. Tem 2 dos 4 melhores no ranking individual e 3 dos 4 melhores nas duplas. Já no feminino, 2 holandesas estão no topo da modalidade, mas os favoritos devem tomar cuidado. Tem gente correndo por fora para buscar uma medalha. A expectativa é grande, né? Para a Olimpíada dentro de casa, não traz uma pressão, mas traz uma motivação maior. Ter a torcida do nosso lado, ter os familiares vendo os nossos jogos, torcendo pela gente. E é muito difícil conquistar uma medalha no tênis, porque o nível é muito alto. Mas quem sabe, né? É a esperança. Eu sei que o trabalho está sendo feito, então eu acho que eu estou bem preparado. E a gente fica na torcida. O assunto agora é ciclismo de pista. O Brasil teve um único atleta participando da modalidade Omnium. Gideone Monteiro ficou em 13º. Mas vamos conhecer mais do ciclismo de pista. O ciclismo de pista tem origem no final do século XIX. Estreou nos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896. Engloba 5 provas, disputadas tanto no masculino como no feminino: Keirin, Omnium, perseguição por equipes e velocidade individual e por equipes. Os ciclistas competem em uma pista oval de madeira com 250 metros de extensão em busca do melhor tempo. E as bicicletas não têm freio. O maior medalhista da prova é o britânico Chris Hoy, com 6 medalhas de ouro e 1 de prata. Entre as mulheres, Anna Meares, da Austrália, é a maior vencedora, com 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes. Depois do intervalo, nós continuamos falando de ciclismo. O nosso papo é com o Marcos Lorenz, presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo. Com a gente agora aqui no TVA Esportes, o Marcos Lorenz, que é presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo. Bem-vindo ao TVA Esportes. E eu queria começar falando do tema do momento, que são as Olimpíadas, né? Como é que tu avalia as primeiras provas do ciclismo nas Olimpíadas? Bom, o ciclismo de estrada foi a primeira prova que aconteceu, né? Tanto no masculino como no feminino. Apesar de no masculino nós termos aí atletas na Europa competindo no Tour de France, Giro de Itália, nós não tivemos uma boa colocação, mas no feminino tivemos uma surpresa, que foi a atleta de São Paulo, que ficou em 7º lugar, né? Então, pro feminino foi uma surpresa bem agradável, né? Medalha sem chance, né? Um país que ainda está patinando está pedalando ainda nesse sentido, com pouco apoio, né, dos governos e também das confederações. Então, no ciclismo de estrada a gente teve essa participação. Nós tivemos essa semana a participação, então, no cross country, né, dos atletas Avancini, Henrique Avancini e Raíssa Golão, uma boa participação. Também Renato Rezende. E, apesar de tudo, o pouco apoio que temos aí no ciclismo nacional, ainda colocamos em cada modalidade um atleta, pelo menos. Nós também temos ainda no velódromo, né, ainda terminando as provas de pista, um único atleta que está representando o Brasil. E Marcos, quais são os países que são de ponta no ciclismo e que são exemplo, então, para a gente, né, que, como tu falaste, ainda está trabalhando para chegar lá? Nós temos aí a Europa, né, principalmente, a Alemanha, país ali, Inglaterra e Holanda, que são os mais fortes, né? E na América do Sul nós temos a Colômbia, que é um exemplo de país do ciclismo, né? Tanto no mountain bike, como no ciclismo, no bicicross. Eles têm vários atletas de ponta, né? E é um país de terceiro mundo também. Mas trabalham muito bem o ciclismo, muitas pistas, sendo que só na Colômbia tem 5 pistas cobertas e hoje no país aqui só tem uma, né? Que é a do Rio de Janeiro.
Então, já demonstra aí que o país precisa muito ainda, muito apoio financeiro das autoridades para que todo o esporte de roda cresça no país. Sim. As bicicletas estão na vida das pessoas, né? O ciclismo é popular no dia a dia. O que tu acha que falta para ter mais incentivo para as pessoas se interessarem mais pelo ciclismo como esporte? A gente vê que o Brasil parece estar conhecendo agora a prática do ciclismo, né? Em todos os sentidos, assim, mostrando que o trânsito, tudo facilita quando temos uma ciclovia, quando temos menos gente andando de carro. Mas na parte esportiva ainda falta realmente a parte financeira, o apoio, o trabalho de base. Nós tínhamos uma escolinha na cidade de Sapiranga com vários atletas que foram até para a Itália correr, e isso hoje a gente não tem isso, mas o trabalho de base está faltando aqui, né, no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Apesar de termos todo fim de semana um evento ciclístico, né? A federação aqui trabalha muitas vezes sem dinheiro, né, para fazer os eventos, mas a gente faz todo fim de semana, tem um evento de bicicross, downhill, ou mountain bike, ou ciclismo, né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Hoje, por exemplo, tem agenda aí para o pessoal também acompanhar. Isso, temos a prova em casca, né, de downhill, né, e então amanhã tem as finais, um evento bonito que acontece em duas cidades, são Santo Antônio do Palma, a largada, e a chegada é em casca. Então, é um evento bonito que dá muito público na região italiana, ali perto de Passo Fundo, né? Então, convido a todos que quiserem conhecer um pouquinho do downhill gaúcho e brasileiro a participar desse evento aí. Sapiranga, inclusive, sediou um campeonato nível nacional de downhill, né, recentemente. Isso, nós tivemos há 3 semanas atrás, em Sapiranga, o Campeonato Brasileiro. Tínhamos ali 15 categorias e 10 categorias os gaúchos foram campeões. E na principal, né? Na principal foi um gaúcho que foi coroado como rei da montanha, o Ferrabras, né? E como é que são aqui no estado organizados os campeonatos? Quais são? Tem algumas cidades que são referência para se fazer o downhill? O downhill nós temos principalmente as cidades da Serra, né? Onde é que existem montanhas, né? Por ser um evento de contrarrelógio, descida de montanha, em trilhas. Então, temos várias cidades, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Sapiranga, Rolante, temos Carlos Barbosa, né? Então, temos várias cidades da região da Serra que fazem parte do circuito gaúcho, né? Que são 12 etapas. E as demais modalidades também. No fim do mês teremos aí em Cruz Alta. Semana que vem, né? Isso, semana que vem. Teremos em Cruz Alta a volta de Cruz Alta, de ciclismo, onde teremos lá 3 provas. E aí modalidade estrada, né? Isso, estrada, contrarrelógio e circuito. Então, os atletas estarão lá participando de um evento em 3 etapas, né? Vocês têm uma estimativa de quantos atletas estão envolvidos hoje com o esporte aqui no estado? Nós temos aí 600 atletas filiados, né? Fora os que não são filiados, mas a média, assim, de 150, 180 atletas em cada evento, né? Por ser todo mês, então, alguns ficam de fora em alguns, mas é a média aí de 180, 200 atletas em cada modalidade. Sim. E, então, queria saber das demandas aqui da federação, para a gente já ir encerrando, né? O que tu acha que seria importante para a evolução do esporte aqui no estado? Justamente o que nós precisamos hoje é um aporte financeiro, tanto do estado como das prefeituras, para conseguir trabalhar o esporte, trabalhar com crianças, tocar adiante o projeto, né, Escolinhas de Ciclismo, que é um projeto antigo, que já deu certo, e só falta a parte financeira, que é sempre complicado. Então tá aí a dica, né? Super importante apoiar também o ciclismo. Marcos Lorenz, presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo, obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigado. E a gente segue com os destaques olímpicos. Eu quis vir para essa Olimpíada para competir mais uma vez, uma competição como todas as outras. Eu não queria colocar como se fosse a última competição do mundo e a última competição da minha carreira. E
para justamente não gerar essa expectativa muito grande, né? Então, eu acho que essa tática, eu acho que foi muito boa para mim e inteligente, porque chegou lá na hora, eu estava super tranquila, estava leve, queria fazer o meu, porque eu sabia que eu tinha treinado muito e estava muito confiante no treino que eu tinha feito e queria fazer uma boa prova. Foi uma conquista muito dura, só quem estava lá no ginásio, quem estava próximo de mim viu o quanto foi difícil. Então, posso dizer que essa conquista eu comemorei mais do que a de Londres, pelo fato de estar em casa, né, estar com a família pertíssimo, torcida brasileira do lado. Então isso para mim foi bem mais gratificante, né? E se o Grêmio ganhou ouro é porque ele merecia, ele foi melhor, naquele momento ele estava melhor e eu merecia a prata. Bom dia, galera. Eu sou Robson Campeão, Robson Conceição, atual campeão olímpico do Brasil. Um fato inédito, né, que eu venho trabalhando duro há anos, treinando muito forte, vários anos de dedicação, com a ajuda dos amigos da confederação que esteve sempre do meu lado me dando forças para eu continuar seguindo e lutando pelos meus sonhos. Me deu força para que eu continuasse treinando na Bahia, onde eu estava feliz, próximo à minha família. E esse foi o diferencial para que eu conseguisse conquistar essa tão sonhada medalha inédita para o Brasil de ouro nos Jogos Olímpicos. E a gaúcha Mayra Guiar, que conquistou o bronze na categoria até 78 quilos, falou da sua conquista e foi recebida com carinho pelo estado. Teve gigante e teve baixinho. Afinal, que criança não quer ficar pertinho do seu ídolo? Quero ser que nem ela quando crescer. E se o ídolo for a Mayra Guiar, então nem se fala. Muito inspirador, porque ela conquistou muitas medalhas e conseguiu ser uma das melhores do mundo, então... Bronze nas Olimpíadas do Rio, a judoca foi recepcionada aos gritos no aeroporto Salgado Filho. É muito bom poder servir de inspiração para essas crianças. Eu, quando era bem novinha, também tive muitos ídolos e me ajudaram muito. Se eu puder estar passando um pouquinho dessa energia, um pouquinho dessa esperança para as crianças também, de acreditarem nos sonhos e realizarem, isso para mim também é muito gratificante. De lá, a atleta saiu em carreata até a prefeitura, onde ganhou das mãos do prefeito José Fortunati a chave da cidade. Mais uma conquista com sabor olímpico. Mas a emoção da campeã não parou por aí. Mayra também foi recebida no Palácio Piratini pelo governador em exercício, José Paulo Cairoli. Sabendo da importância do esporte e da educação e o que isso representa no contexto da sociedade, no contexto social, que é uma das grandes preocupações do governador. E falando em Brasil, qual o sobrenome mais popular no nosso país? Segundo estatísticas, a família Silva conta com mais de 6 milhões. E entre esses, alguns dos nossos medalhistas. Vamos ver. Pense num sobrenome popular. Entre os primeiros a serem lembrados, possivelmente vai dar Silva. 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 Sim, somos uma nação de Silvas. 6 milhões de brasileiros. O sobrenome mais comum em nosso país. Silva era um nome dado a todas as pessoas que não tinham sobrenome ou não tinham família conhecida. Para confundir ainda mais o meio de campo, em Portugal tem 3 localidades chamadas Silva. Então, muitos adotavam o nome Silva para lembrar da localidade de onde tinham provindo. Já tivemos 4 Silvas presidentes. Artistas? Vários. Orlando Silva, por exemplo, era o cantor das multidões. E era só mais um Bob Rum, nascido Moisés Osmar da Silva, faz sucesso até hoje cantando um Silva. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Mas afinal, quem é o Silva da música, Bob? É para mostrar o que o povo brasileiro representa, o que ele é na sua essência, que é um povo lutador, guerreiro, que diante de tantas adversidades busca sempre uma oportunidade melhor de vida, de conquista, de luta, de garra. Nos esportes, então, a estrela dos Silvas brilha forte. Temos uma verdadeira constelação de Silvas campeões. Que timaço!
Nessa Olimpíada, os Silva são responsáveis até o momento por 30% de nossas conquistas, incluindo aí as 2 medalhas de ouro, no judô com Rafaela Silva e no salto com vara com Thiago Braz, que também é Silva. Todos torcem pelo sucesso deles e até quem não tem Silva no nome se sente da família. É só mais um Silva, agora a estrela brilha. Estão dando um show nas nossas Olimpíadas. Valeu, galera do Silva! Uhul! E ele conquistou o tricampeonato olímpico. Vocês sabem de que eu tô falando. O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, conquistou o ouro nos 100 metros e fez a festa aqui e na Jamaica. Milhares de fãs se reuniram em Kingston, capital da Jamaica, para torcer pelo ídolo Usain Bolt nos 100 metros. Depois da vitória, muita festa e emoção nas ruas da cidade. Este homem se disse orgulhoso de ser jamaicano. Mulheres gritando Usain Bolt, Usain Bolt. Na Jamaica, Bolt foi capa do jornal Daily Observer, que chamou o medalhista de imortal. O americano New York Times disse que Bolt desacelerou em relação a 2008 e 2012. Mesmo assim, ninguém no mundo pode alcançá-lo. A pose, que já é a marca registrada, foi capa do Washington Post. O espanhol Marca tentou desvendar o mistério da Ilha dos Relâmpagos, porque é da Jamaica que vem tantos grandes velocistas como Bolt e Elaine Thompson, ouro nos 100 metros entre as mulheres. E nós vamos a um rápido intervalo e na volta falamos de ginástica. É rápido e eu já Bolt. Quer dizer, eu já volto. E hoje com a gente a Juliana Sanches, que é professora de ginástica. Bem-vinda, Juliana. E vamos começar falando das Olimpíadas do Rio, né? O Brasil, na Olimpíada de Londres, conquistou uma medalha de ouro com o Zanetti. E agora no Rio nós já temos 3. Como é que tu vês o desempenho do Brasil até agora? Tanto os meninos quanto as meninas foram muito bem. Foram uma grata surpresa. Na verdade, a confederação já tinha ficado muito satisfeita com a classificação de 2 equipes completas. Então, esses resultados com medalhas além das finais foi muito positivo, foram boas surpresas, né? Sim. E qual é a tua avaliação também sobre a melhora dos atletas, né? Houve uma dedicação para se trabalhar com a base e para também ter um investimento para que eles mostrassem um resultado aqui no Brasil, né? Como é que tu vê esse avanço? Houve uma evolução? Houve um investimento bom da confederação, trazendo treinadores estrangeiros. Alguns atletas mudaram de treinadores ao longo do caminho. O Diego Hipólito foi um, né, que mudou de treinador. Agora ele treina com o mesmo treinador do Arthur Zanetti. Então, houve essas mudanças, acho que foram bem positivas, né? Esses investimentos com treinadores novos, alguns diferentes que nunca tinham trabalhado com a seleção, deram certo, né? Foram bons investimentos. A gente sabe também que a questão psicológica foi muito bem trabalhada dessa vez, né? Então, os atletas entraram mais centrados, competiram muito bem. A grande maioria deles competiu cravando as séries, ou como a gente diz, né? Ou quase isso. Fizeram muito bem aquilo que estavam se propondo. Então, acho que esse foi um grande avanço, né? O competir bem foi uma grande vitória. E tu atribui tudo isso a um trabalho prévio que foi feito lá atrás para a evolução desses atletas. Na verdade, a ginástica se começa muito cedo, né? A gente tem crianças começando com 5, 6 anos já. Então, é um trabalho de muitos anos, às vezes de 10, 12 anos. O Diego, que é o mais experiente, muito mais do que isso, né? Então, a gente sabe que esse trabalho não é de 2, 3 anos que a gente prepara um atleta olímpico. A gente leva muito mais tempo do que isso, né? Então, realmente, esse trabalho foi bem feito e a gente viu os frutos agora, né? E como é que tu avalia o desempenho e as possibilidades da nova geração, né? A gente teve a Flavinha, que chamou muita atenção, ganhou muita simpatia de todos durante essas Olimpíadas. Como é que tu avalias aí as possibilidades, né, dos futuros atletas? A vantagem dessa seleção é que nós temos alguns atletas que ainda vão ficar pelo menos mais 1 ou 2 ciclos olímpicos, né? Então, com certeza vai ser renovado, vão vir atletas novos, mas a Flávia é uma que se mantém, provavelmente... Flávia Saraiva, de 16 anos, isso, né? ela é super bem jovem. novinha. A Lohane deve ficar, a Rebeca deve ficar, dos meninos também, o Sérgio Sasaki provavelmente fique. Então, tem vários que
conseguem continuar ainda. O Arthur e o Diego já disseram que pretendem tentar continuar até Tóquio. Então, a gente sabe que esses meninos e meninas com uma boa estrutura conseguem ficar mais tempo também, competindo num alto rendimento, como estão competindo agora. Sim. E com relação à ginástica aqui no Rio Grande do Sul, como é que está a nossa estrutura, os nossos atletas? A gente tem vários polos de ginástica, tanto ginástica rítmica como ginástica de trampolim, como a ginástica aeróbica e a ginástica artística também. E o único problema é que a gente tem poucos polos de alto rendimento, né? Que realmente demanda mais profissionais, demanda um espaço físico muito bom, né? Mais investimento. E aí a gente tem poucos clubes investindo no alto rendimento. A gente tem muitas crianças praticando ginástica, mas poucas no rendimento, né? Então esse é o nosso problema aqui no estado. A gente tem não tem muitas competições, não tem muitas crianças participando nessas competições mais importantes, né, de nível mais alto, justamente por causa desse investimento que ainda é devagarinho, assim, né? Vai mais os clubes que bancam essa parte. Tu acreditas que com a repercussão dos jogos, né, inclusive aqui no Brasil, pode haver um aumento do interesse na ginástica? A gente sempre espera que isso aconteça, né? Quem trabalha com a ginástica, eu que trabalho no dia a dia, ontem já me apareceram mais 2 alunas, a gente sabe que essa procura vai acontecendo, que as crianças assistem na TV e querem vir fazer. O único problema é que, como é um esporte que é divulgado pouco na televisão e na mídia, também é difícil de a gente conseguir patrocínios, é difícil de a gente conseguir essas divulgações, né? E a gente tem poucas prefeituras também que apoiem. Então, que é um diferencial em outros estados, a gente tem muitas prefeituras que têm equipes de ginástica. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem bem poucas prefeituras que bancam isso e que apostam na ginástica como um esporte para levar o nome das suas cidades, né? E tu achas que vitórias de homens, né, de atletas homens, podem também quebrar um eventual preconceito, uma ideia preconcebida de que a ginástica possa ser voltada mais para as mulheres? E é legal, assim, que a gente vê os meninos aparecendo muito bem e realmente a gente daí vê meninos que olham, olha lá que legal, eu posso fazer isso também, né? E de repente os pais que começam a colocar seus filhos em outras modalidades que não só o futebol, como sempre, né? O futebol, o judô, que são modalidades mais masculinas. Então é legal a gente ver essa diversidade começando a acontecer, né? E com relação a competições, quais que tu destacarias as principais competições realizadas aqui no estado? Na ginástica artística a gente tem várias copas escolares, na ginástica de trampolim também. As copas escolares são um grande massificador de atletas. A gente tem muitas crianças que surgem das copas escolares e depois se projetam, né? Na ginástica rítmica também isso acontece. E a gente tem os eventos estaduais, tanto os torneios estaduais quanto os campeonatos estaduais, que os campeonatos são das crianças que têm um nível mais alto e os torneios são para aquelas meninas que ou estão começando ou não têm uma carga de treinamento tão alta para competirem no campeonato, né? E aqui no Rio Grande do Sul, agora no 2º semestre, em novembro, vai acontecer o torneio nacional de ginástica rítmica, que é um evento com ginastas do Brasil inteiro, que a princípio vai acontecer na Sojipa. Que bacana, então a gente vai ter esse evento aqui. Eu agradeço muito a tua atenção, a tua entrevista aqui para o TV Esportes, do Juliana Sanches, que é professora de ginástica. Obrigada. Obrigada, Fernanda. E na sequência, o Instituto Olímpico Alemão promoveu o encontro de jovens atletas alemães e de comunidades carentes do Rio de Janeiro para a troca de experiências. Parece que foi bem legal. Vamos ver? Eles não falam a mesma língua e vivem em realidades totalmente opostas. Jovens de 4 ONGs de comunidades carentes do Rio de Janeiro foram conhecer 50 atletas da Juventude Olímpica Alemã, hospedados em um colégio de Botafogo. Foi um dia diferente, né? Porque nosso dia é o quê? Futebol, vários esportes diferentes. Aprendemos um pouco alemão, né? Foi muito bacana. Você aprendeu alemão aqui? Um pouco. Mas já esqueci. Dificuldade maior era bater pênalti com olhos vendados.
Se o alemão conseguiu, o carioca também acertaria. E uma das atividades desse dia de intercâmbio entre os dois países é o basquete adaptado. Nenhum deles utiliza cadeira de rodas no dia a dia, mas jogando, eles aprendem a valorizar ainda mais quem pratica o paradesporto. Para Máximo, atleta paralímpico alemão, depois que se aprende a conduzir a cadeira e como se deve segurar a bola, tudo fica mais fácil. A parceria da cooperação alemã com as ONGs do Rio surgiu em 2012. Quer coisa melhor do que isso? Um país de primeiro mundo que pelo menos enxergou, opa, ali a Vila Aliança fica em Bangu, enquanto nosso próprio país às vezes nem tem o entendimento nem o olhar para isso. O Ministério de Cooperação, da Cooperação Alemã, ele, desde antes da Copa, já desde 2012, apoia diversos projetos. A gente trabalha em parceria com algumas ONGs brasileiras e aproveitar muito mais o potencial que o esporte tem para o desenvolvimento, para o crescimento de habilidades pessoais, competências sociais. Para Carol, de Guadalupe, na Zona Norte, importante mesmo foi fazer novas amigas nas redes sociais. Facebook. Facebook? E as tampinhas de garrafa PET que iam para o lixo agora estão tendo um destino diferente. O projeto Pedalada da Inclusão está recolhendo este material e revertendo em bicicletas de 2 lugares para a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Acompanhe. Há vários anos, Rita ajuda entidades sociais através da arrecadação de tampinhas de garrafa PET. E essa foi a vez de beneficiar o público da ACERGS, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi intitulada Pedal da Inclusão, porque permite que pessoas cegas ou com baixa visão possam andar de bicicleta. Procurei a ACERGS, porque encontrei um projeto que existia no Rio de Janeiro, que um grupo de empresários compraram bike tandens para prestigiar as pessoas com deficiência visual para andar pela cidade. E aí a gente começou, então vamos juntar tampinhas para comprar as bikes, A bike tandem é a bicicleta de 2 lugares. A pessoa que enxerga vai no banco da frente e quem tem deficiência visual vai atrás. Eliane conta sobre a experiência. A gente fica até sem palavras, assim, Porque, como alguns sabem, foi uma ação que nasceu, assim, com um público pequeno, com uma bike só. E hoje já tomou toda essa proporção. Matheus tem baixa visão. Ele consegue andar na bike individual com o auxílio de um batedor, uma pessoa que vai em outra bicicleta e o avisa sobre os obstáculos no trajeto, servindo de guia. Para a gente que gosta de praticar esporte e que tem um gosto por pedalar, é muito bom. A gente, por ter ainda um pouco de visão, a gente ainda se arrisca um pouco, mas claro, sempre que possível ter um batedor ou alguém acompanhando ao lado, é muito bom. A campanha já trouxe resultados, mas a arrecadação de tampinhas segue para que a entidade possa atingir a meta de 10 bicicletas tandem. A gente precisa juntar muita tampinha e a ideia é não parar, Porque ano que vem a gente vai buscar mais alguma instituição, vamos fazer o Pedal da Inclusão em alguma outra instituição, com certeza. Não sai daí que no próximo bloco tem Frame Futebol. Já ouviu falar? E no jiu-jitsu, o lutador Gustavo Kuhn está comemorando a conquista de um título mundial em 2 categorias. Vamos ver na matéria da TV Cultura do Vale, nossa parceira de Montenegro. Chegar ao topo do pódio foi um sonho que se tornou realidade. O Mundial de Jiu-Jitsu foi disputado em São Paulo no mês de julho. Gustavo Kuhn venceu em 2 categorias na faixa marrom master, para atletas acima dos 30 anos, absoluto, lutando contra competidores de qualquer peso, e peso pesado para atletas de até 94 quilos. Esse Mundial aqui, ele tem uma característica muito importante, ele é um Mundial feito para os brasileiros, que são os melhores lutadores do mundo, Porque não sei se o pessoal sabe aí, mas o jiu-jitsu é brasileiro. Então foi fantástico competir aqui no Brasil, na terra do jiu-jitsu, num evento tão forte, mesmo eu ter lutado na categoria Master, não lutei na categoria adulto, foram 4 lutas na quinta-feira, onde que eu fiz a categoria absoluto, onde que tu luta na tua categoria de idade, faixa, porém não existe peso,
Você pode pegar um cara de 70 quilos e um de 120, né? Eu fui o campeão, fiz 4 lutas, então a ficha nem tinha caído ainda, tipo, que tinha sido campeão mundial no absoluto, e eu voltei a lutar no domingo, com a ponta do dedo quebrado mesmo, tinha quebrado na quinta-feira, amarrei o dedo com um esparadrapo, vim para lutar novamente, com o objetivo de trazer pelo menos mais uma medalha. Então, como eu já tinha uma medalha de ouro na quinta, tipo, se eu conseguisse uma de bronze na categoria de peso, a categoria de peso que é o peso pesado, já seria um grande mérito. E, para minha surpresa, deu tudo certo de novo e eu acabei trazendo mais um ouro. Fiz mais 3 lutas no domingo e ganhei as 3. E para quem mora em Canoas e gosta de skate, uma boa notícia. Tem um novo espaço para a prática deste esporte. Confere aí. Há 10 anos, o Largo da Inconfidência, localizado no bairro Marechal Rondon, no centro de Canoas, tem uma pista de skate e um espaço destinado ao lazer do público jovem. Com 590 metros de área, o local foi revitalizado com modernização de equipamentos, nova concretagem e cercamento do ambiente. Reinaugurada no último final de semana, a pista passa a se chamar Plaza Inconfidência e atende a um padrão internacional das melhores pistas de skate do mundo. Já que estamos falando de skate, vamos radicalizar e pegar carona no downhill, o esporte radical aqui. E você pode participar nos mandando, gravando e enviando vídeos de esportes radicais. Nosso endereço é facebook.com/tvesportes. E a Justiça do Rio negou repasse de recursos públicos para os Jogos Paralímpicos. O motivo, segundo o Ministério Público Federal Carioca, é a falta de transparência. A Justiça rejeitou o argumento apresentado pelo Comitê Rio 2016 de que a não liberação de mais verba prejudicaria a Paralimpíada. Segundo o Ministério Público Federal, os 270 milhões de reais anunciados pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, representam menos de 4% do valor necessário para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Esse argumento aqui, então, de que os Jogos não irão ocorrer, eles não devem ser aceitos. Para o Ministério Público, na verdade, é um argumento de pressão que deve ser afastado e depois, com os ânimos acalmados, ao final dos Jogos, depois que eles ocorrerem, caso necessário e a devida transparência for dada, sejam feitas transferências de recursos. Os procuradores informaram que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União vêm cobrando do comitê organizador transparência em suas contas há pelo menos um ano. Para eles, é fundamental divulgar informações sobre as receitas e as despesas dos organizadores, porque houve repasse de dinheiro público estimado em 600 milhões de reais. O próprio evento gera muito recurso por meio de patrocínios e, mesmo assim, dá prejuízo, dá déficit. E aí quem cobre esse déficit somos nós, com recursos públicos. Então é isso que a gente quer entender.
né? Nós não estamos tirando nenhuma conclusão nesse momento, mas a ação é possibilitar não só os órgãos de controle, porque na ação civil pública nós pedimos a transparência, inclusive para a imprensa, para o público em geral, para o controle social disso tudo. E o voleibol tem sido o esporte de uma galera de Novo Hamburgo que há 30 anos se encontra toda semana para praticar esse esporte. Vamos ver. Você consegue imaginar algo que faria todas as semanas durante 3 décadas? Sem dúvida, não é tarefa fácil, pois este grupo de amigos, na faixa dos 40 anos, se reúne desde que eram crianças para praticar o esporte, que para eles é uma verdadeira paixão, o voleibol, e que no início era apenas uma brincadeira de escola mesmo. Na época, partimos das escolas, durante a semana brincávamos com um volezinho na escola e fim de semana a única opção que nós tínhamos eram as praças. Então nós fomos jogando numa praça, na outra, Centenário, de Melo, Praça da 1º de Março. De lá para cá, o Grupo do Sagrado se fortaleceu, contando hoje com 35 integrantes. O nome da equipe vem do local onde é feito o treinamento, no antigo ginásio da paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo. Há 12 anos, de maneira quase religiosa, o esporte se tornou para eles uma atividade com data e hora marcados. 2 vezes por semana, o pessoal do Grupo do Sagrado se reúne aqui no ginásio do Centro Social Madre Regina para praticar o esporte favorito deles. Mas para essa galera, o voleibol não é apenas um esporte, representa o fortalecimento de uma amizade que já dura décadas. Nós tínhamos mais essa vontade, essa fome de jogar e foi se mantendo agora. Temos há 12 anos aqui, conseguimos juntar um pessoal há 12 anos aqui no Sagrado para continuar o que a gente começou lá com 12 anos de idade, alguns anos atrás. E estamos buscando ainda essa parceria que já passou de parceria para uma amizade. A gente se reúne uma vez por mês, faz um churrasco com as famílias, porque agora, como todos já temos família, temos filhos todos, então a gente já busca mais isso, é mais a amizade. O vôlei se tornou, além do esporte, uma busca de amigos e uma confraternização. E no espaço de Paradesporto, a gente traz uma história muito legal que começou com o Fred e sua mãe em Brasília. O Fred tem paralisia cerebral e adora praticar esportes. Conta aí, você já é corredor profissional já? 2 medalhas e um troféu. Não fiquei em primeiro lugar, mas eles me deram, porque eu nunca tive um troféu. Mas o Fred gosta mesmo é de futebol. E o maior desejo deste pequeno atleticano sempre foi bater uma bolinha com os amigos. Algo que ninguém imaginava. E foi aí que entrou em campo a mãe do Fred, a Isabela. E mãe, a gente sabe como é, para elas, nada é impossível. Ela fez uma campanha nas redes sociais e conseguiu novos jogadores. Com o Fred, já são 4 crianças que se encontraram no último sábado e tem mais 3 interessados. A inspiração da Isabela veio desta equipe da Inglaterra. Por lá, a modalidade que reúne atletas auxiliados por andadores é chamada de frame football. São necessários pelo menos 10 participantes, 5 de cada lado. Nós temos um objetivo muito grande que é de ir para a Inglaterra o ano que vem, competir com eles. Além de mais jogadores, a Isabela também está atrás de patrocinadores para a viagem e equipamentos. Motivação não falta. A nossa vida tem um marco, né? As corridas passaram a ser um diferencial para o Frederico, não só de participar de esporte, mas agilidade com as pernas, né? Ele passou a ter um objetivo na fisioterapia, ele passou a socializar mais, ele começou a não apenas aceitar, mas a curtir que as pessoas possam torcer por ele e participar de competições, né? Isso foi a forma que a gente encontrou de inclusão social. Eu ficava envergonhoso, não tinha ninguém a mais de andador chutando a bola para mim. Aí, por isso, agora eu tô mais feliz.
legal, mas a história não para por aí. Aliás, ela só começou. Pois o pessoal atendeu ao chamado e apareceu um monte de jogadores. Olha aí eles se apresentando. Como ninguém ali se conhecia, o primeiro passo foi se apresentar. João Gabriel. Fala seu nome, tio. Lucas. O segundo passo foi tirar dúvidas. E como criança é curiosa... O gol tá deitado. Aquele gol tá virado porque o gol do futebol de andador, ele tem aproximadamente 4 metros por 1,5. Com a ajuda de um professor, 6 meninos e 3 meninas que usam andador para auxiliar a locomoção se reuniram para jogar futebol. Os goleiros, que são cadeirantes, reforçaram a turma. Pergunta se eles gostaram. Tô mais feliz, porque antes era muito chato. Eu antes era goleiro. Eu mais gostei de chutar bola. E quando os filhos estão felizes... A gente acompanha, vê a autoestima, o desenvolvimento motor dele cada vez melhor. E isso aqui é um estímulo. Estou super feliz com isso, né? Para eles verem que existem outras crianças iguais, né? Que participam, que têm um meio social, que eles não estão sozinhos no mundo, né? É a primeira vez que esses meninos e meninas se reúnem aqui. E para marcar esse evento histórico, teve até foto oficial. Para o professor, que é voluntário, tudo é novidade também. O mais difícil já aconteceu, que é a reunião de famílias, né, de crianças. Então, daqui para frente, a gente tentar oportunizar mais vezes, né, esses encontros e esperar ver a evolução do que vai acontecer. Até para mim é uma novidade, tanto que chegou um momento que eu estava observando o ponto de fadiga de cada um, de cansaço, então a gente está se adaptando também a uma situação nova. E olha que esse foi só o primeiro desafio. Mãe do Fred, a Isabela pensa lá na frente. Quando eu procurei a associação de Frame Football, que é o nome lá na Inglaterra, eles disseram, olha, vocês já estão inscritos para o campeonato em 2017. O campeonato já tem a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra e Malta. E agora eles já contam com o Brasil. Então esses são, de fato, os primeiros jogadores de futebol de andador do Brasil. Sucesso para o Fred e seu time e boa sorte na competição lá na Inglaterra. E com essa matéria, nós terminamos o programa deste sábado. Amanhã é o encerramento dos Jogos do Rio, mas hoje, daqui a pouco, às 5h30, o Brasil entra em campo para lutar pelo ouro inédito no futebol. Vamos lá, sorte Brasil e até sábado que vem. Tchau!